Hebreus capítulo de número 12. Quem achou, dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Vamos ficar todos de pé para lermos juntos, em nome de Jesus. No verso de número 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, fala como que se livremos de todo embaraço e do pecado que nos envolve, e com perseverança, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Vamos continuar tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele que pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Então o segredo para não cansar e desanimar é o quê? Pensar no que ele fez. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Depois eu ministro sobre isso. Vocês esqueceram da palavra de ânimo. Fala assim: vocês esqueceram da palavra de ânimo. Da palavra de ânimo que Ele vos dirige como a filhos. Diz o seguinte: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem fique irado, ou nem se entristeça, ou nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que Ele aceita como filho. Suporte as dificuldades, recebendo como disciplina de Deus. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é corrigido por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então se vocês não são filhos, se vocês não são disciplinados, é porque não são filhos legítimos, e sim bastardos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo o que lhe parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, e façam caminho retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Amém? Espírito Santo, essa é a tua palavra. Que o Senhor nessa noite possa ministrar o nosso coração, possa falar nas nossas vidas. Que o Senhor venha falar conosco de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode assentar. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Semana passada eu comecei ministrando, e eu quero continuar um pouco nesse texto que eu comecei na semana passada. No texto diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. E ele fala também de uma corrida, de uma carreira. O que é uma corrida? Quando você vai participar de uma maratona, uma corrida tem 3 coisas interessantes. Primeiro, o trajeto não é determinado por quem corre. O trajeto é determinado antecipadamente. Segundo, uma corrida ela tem o início e o fim. Ela tem início e fim. E ele diz o seguinte, que para nós corrermos essa corrida, nós precisamos nos livrar de todo o peso, de todo o embaraço, de tudo aquilo que nos atrapalha. Quando você vê um atleta e ele vai correr uma maratona, e uma maratona é acima de 22 quilômetros, pelo que me falaram, se eu estiver certo,
ele vai fazer algumas coisas. A primeira coisa que ele vai fazer é livrar de todo o peso. Então ele não vai correr uma maratona de terno, de sapato social, com a mochila nas costas. Mas ele pega todo o peso e coloca o que de lado. Ele pega tudo aquilo que pode embaraçá-lo e coloca de lado. Ele coloca tudo de lado porque ele tem um objetivo. Ele quer chegar até o final dessa maratona. O escritor de Hebreus está dizendo que Deus tem uma corrida, uma carreira. Eu não vou entrar muito no tema disso hoje, na próxima semana eu ministro sobre isso. Ele diz que Deus já traçou uma carreira para cada um de nós. Deus já traçou o início, Deus já determinou o final, e tudo que acontece no intervalo entre o início e fim é plano e propósito de Deus para que você consiga completar a sua carreira. A carreira de José era chegar onde? No palácio. E tudo que aconteceu na vida de José fazia parte do plano e propósito de Deus para que ele chegasse aonde Deus queria que ele chegasse. O plano de Deus é que José chegasse ao trono, e que José fosse usado por ele para preservar o povo de Israel no tempo de fome. E o caminho que Deus determinou foi ser vendido pelos irmãos, ser escravo na casa de Potifar, ser acusado pela esposa de Potifar de tentar estuprá-la, ser lançado na prisão para chegar no palácio. José não imaginou que a pessoa que conduziria ele até o palácio era um preso, porque é uma carreira. Deus determinou o início. Você está me entendendo, irmão? Deus determinou o início e Deus determinou o fim, e o intervalo, e aquilo que acontece desde o início até o fim faz parte do plano e do propósito de Deus para que você alcance um objetivo. Para eu correr essa carreira, eu preciso de me livrar do peso, de tirar o embaraço. Semana passada eu falei de alguns embaraços que nós temos que tirar da nossa vida. Primeiro, deixar sempre os nossos olhos em Jesus, porque uma das coisas que o diabo quer é que você perca os olhos do seu alvo, perca os olhos do seu objetivo. Segunda coisa, você precisa pensar no que ele fez e ter ele como exemplo, porque quando você começar a desanimar, quando você começar a enfraquecer, você vai lembrar do que ele fez por você. Terceiro, você tem que vencer o cansaço, o desânimo, seguir a paz com todos, porque amar o ressentimento te impede de ter uma santificação, e sem santificação você não vê o Senhor. Fugir dos pratos e prazeres deste mundo. Mas existe um item que eu falei semana passada, que eu quero abordar melhor hoje. O que tem servido de embaraço para muitas pessoas é falta de paternidade, falta de pai. Quando nós olhamos para esse texto, ele vai falando de uma corrida, ele vai falando do exemplo de Jesus, e de repente ele para no meio do caminho e fala: mas eu quero dar uma palavra de ânimo para vocês. E a gente fica esperando uma palavra de ânimo, dizendo o seguinte: olha, eu sou contigo, eu te sustento, eu te ajudo, olha, eu vou segurar na sua mão. Quando a gente espera uma palavra de ânimo, a palavra de ânimo que ele dá é: meu filho, não despreze a disciplina, não despreze a correção, não fique triste quando Deus te corrigir, porque Deus castiga, Deus corrige todo aquele que ele recebe por filho. E se você tem sido corrigido por ele, é porque você é filho. Se você não tem sido corrigido, é porque você é bastardo. Você não é filho legítimo. Uma das coisas indispensáveis na vida do cristão é ter paternidade e ter a certeza de que Deus é o seu pai. Nessa corrida, nessa carreira, para que você possa cumprir essa carreira, uma coisa é indispensável. Para que você possa entrar nessa maratona, uma coisa é indispensável. Você pode ter força, você pode ter ânimo, você pode conhecer a palavra, você pode conhecer o exemplo de Jesus, mas uma das coisas mais importantes, você precisa ser filho de Deus. Só os filhos
que vão correr essa carreira estabelecida por Ele. E nessa noite, rapidamente, eu quero falar 4 tipos de filho. 4 tipos de filho que a Bíblia fala. Tem mais, são 5 na verdade que eu iria falar, mas não dá para falar dos 5 hoje, eu vou falar de 4. E de repente na quarta-feira eu falo do 5º. Mas 4 tipos de filhos que a Bíblia diz que Deus que tem. 4 tipos de filho. Quem é filho de Deus aqui? Quem tem certeza que é filho de Deus? Se fizer um DNA no teu sangue, porque como que se descobre? Existem algumas coisas que marcam um filho. Quando alguém pega um filho para olhar, a primeira coisa que ele olha, todo pai quando o filho nasce, se é a cara dele. Porque se ele olha e está parecendo com um vizinho. Porque a primeira marca de um filho é parecer com o pai. Se não é na aparência, é nas atitudes. Eu quero falar rapidamente sobre 4 tipos de filho. O primeiro tipo de filho que eu quero falar está no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo de número 15. O primeiro tipo de filho eu quero falar aqui. Lucas, capítulo de número 15. E o primeiro tipo de filho, a partir do verso de número 11, que eu quero falar, é o filho pródigo. A parábola começa dizendo: um homem tinha 2 filhos, e o filho mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero parte da minha herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Preste atenção nesse texto. Quando o filho mais novo pede a herança, o pai pega a herança e dá a herança para os 2 filhos. A Bíblia não diz que ele dá a herança somente para o filho mais novo, ele dá a herança para os 2 filhos. E o primeiro tipo de filho é o filho pródigo. E o filho pródigo tem algumas marcas. Primeira coisa, o filho pródigo, ele se afasta da casa do pai. O filho pródigo é aquele filho que ele não consegue permanecer na casa do pai, ele se afasta da casa do pai. E nessa noite eu quero falar sobre filho restritamente no lado espiritual. Não estou trazendo para o lado biológico, para o lado físico, mas para o lado espiritual. E a primeira marca do filho pródigo é que ele se afasta da casa do pai. Ele se distancia da casa do pai, porque o filho pródigo ele estava dentro da casa do pai, mas o coração do filho pródigo estava longe. O filho pródigo é aquele que vive dentro da casa do pai, o corpo está na casa do pai, mas o coração dele não está na casa do pai, o coração dele está lá fora, o coração dele está distante. E quando ele trabalhava na casa do pai, ele pensava: meu Deus, eu queria para aquele lugar que fulano de tal falou, que é uma terra que tem muita gente, que tem muita mulher, que tem muita coisa. O coração dele não está. O filho pródigo é aquele que está dentro da casa do pai, mas o coração não está na casa do pai. O filho pródigo, ele quer ir o mais longe possível da casa do pai. A Bíblia diz que ele pega a sua herança e ele vai para um lugar o quê? Distante. Ele vai para um lugar longe, porque o filho pródigo ele não quer ficar na casa do pai e ele quer ir o mais longe possível da casa do pai. Olha a vida de um desviado, irmão. Ele se afunda, ele vai cada dia mais longe da casa do pai. Olha o desviado. O filho pródigo, e eu vou só pontuar por causa do tempo, é aquele que joga fora a oportunidade. Porque o pai reparte a herança para ambos. E o que é herança? Herança é oportunidade. Pastor, por que herança é oportunidade? Porque você herda aquilo que você não trabalhou para ter. O seu pai trabalhou, a sua mãe ralou, todo mundo trabalhou, os 2 lutaram a vida inteira, e você vai e herda tudo. Sabe, na Argentina tinha um jovem que era jardineiro,
E quando ele estava trabalhando numa casa, um homem olhou para ele e falou com ele o seguinte: olha, rapaz, você parece muito, como é que chama o homem, pastor Cara? É Ponzo, né? Fanjo. Você parece muito com um Fanjo, que foi corredor de Fórmula 1. E ele olhou e falou assim: olha a foto, você é parecido demais. Quando ele chegou na casa dele, ele falou com a mãe dele: mãe, fulano falou que eu pareço tanto com um tal de Fanjo que foi corredor. A senhora conheceu ele? E ela disse: meu filho, ele é seu pai. Ele disse: mãe, mas com 50 anos vai me falar isso? É porque quando eu me casei com seu pai, que te criou, eu estava grávida. E para não magoá-lo, eu não contei para ele que era de outra pessoa, mas ele que é seu pai. Ele ficou 30 dias aqui, quando eu estava noiva com seu pai viajando, e aí nós ficamos, e aí veio você. E seu pai casou comigo achando que era ele. E aí ele procura um advogado, manda exumar o corpo, faz o DNA, e ele herda 12 milhões de dólares. Porque herança é oportunidade. O filho pródigo, ele jogou fora a sua oportunidade. O filho pródigo, então, é aquele que não quer ficar na casa do pai, é aquele que quer ir o mais longe possível da casa do pai, é aquele que joga a oportunidade fora, que joga a herança fora. Irmãos, quantos filhos que estão aqui que jogam oportunidade fora, que julgaram ministérios fora, que julgaram o chamado fora, que julgaram a herança espiritual fora, que julgou tudo fora por causa do pecado. O filho pródigo, ele joga a oportunidade fora. Mas o filho pródigo também tem algumas qualidades. O filho pródigo também é aquele que reconhece a vida de erro que ele cometeu. O filho pródigo é aquele que cai em si e fala o seguinte: quer saber de uma coisa? Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui padeço fome? O filho pródigo, ele também tem uma qualidade: ele se arrepende, ele reconhece que errou e ele volta para a casa do pai. O filho pródigo, em algum momento, ele vai voltar para a casa do pai. O filho pródigo, em algum momento, ele vai descobrir que não há lugar melhor do que a casa do pai. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui já foram filhos pródigos? Levanta a mão, deixa eu ver. Que conheceram a palavra. Levanta mais alto. Conheceram a palavra, um dia deixaram e depois retornaram. O filho pródigo é aquele que se afasta, que quer ir longe, que joga muita coisa fora, que joga herança fora, ministério fora, mas que reconhece que errou, que pecou e volta para a casa do pai. O filho pródigo é aquele que perde muitos privilégios por causa da tolice. Pastor, por quê? Porque a herança que ele gastou, ele não vai recuperar mais. Aquela herança ele não recupera nunca mais. Irmãos, quantos filhos pródigos voltam para a casa do pai, mas eles não conseguem exercer o mesmo ministério, eles não conseguem trabalhar do mesmo jeito, eles não conseguem produzir do mesmo jeito, porque depois que você joga a herança fora, você não recupera essa herança mais. Você não herda duas vezes a mesma herança, você não recebe duas vezes a mesma herança. O filho pródigo é aquele que perde muitas coisas por causa de ilusão e de rebeldia. Porque quando eu vivi no mundo, que eu conheci a palavra e voltei para o mundo, depois de algum tempo no mundo, eu descobri que o mundo era simplesmente o quê? Ilusão. Eu descobri que tudo era o quê? Ilusão. Simplesmente ilusão. Simplesmente passageiro. Que a bebida que mata a ressaca, que mata a saudade de hoje, é a que causa ressaca amanhã. Que a droga que te entorpece agora é a que te causa depressão outro dia quando você acorda, e que causa o sofrimento dos seus pais. Que você está jogando fora a melhor coisa que Deus te deu, a tua salvação, a tua saúde e a tua juventude, a tua vida, coisas que você não vai recuperar jamais, se você não se arrepender. O segundo tipo de filho também está aqui. É o filho mais velho. Fala comigo assim: o filho mais velho. O filho mais velho, ele não sai da casa de pai.
O filho mais velho, ele pega a herança e ele não sai da casa do pai. O filho mais velho simboliza aquele que tem 20 anos na presença de Deus, que tem 30 anos na presença de Deus. Acontece o que acontecer, ele pode receber herança, ele pega a herança, ele guarda a herança, mas ele não sai da casa do pai, ele não deixa-o na casa do pai. O filho mais velho, ele não comete grandes pecados. Ele pode pecar nesses 30 anos servindo a Deus, de um dia ter falado mal de um irmão, de um dia ter ficado nervoso e xingado alguém, de um dia ter... mas jamais ele vai cometer um pecado de adultério, de prostituição, de roubo, de homicídio. Jamais ele vai causar um escândalo, porque o filho mais velho, ele gosta de estar na casa do pai, ele ama estar na casa do pai. Ele é o filho mais velho, ele não quer sair. E quando alguém fala para ele, olha, vamos lá para um lugar distante, ele fala, banana para você, eu vou ficar na casa do pai. Eu não quero sair. Porque o coração dele está na casa do pai. O filho mais velho, ele não quer sair da casa do pai e ele não comete grandes pecados. Você não vai ver ele cometendo grandes erros. Você vai ver pessoas que ficam na igreja 30, 40 anos e nunca cometeu um pecado que gerasse escândalo. Porque ele conhece a responsabilidade dele. O filho mais velho não se afasta da casa do pai. Ele fica na casa do pai e ele não se afasta. E a prova que ele não se afasta é quando o irmão mais novo chega e ele está ouvindo um barulho de festa e fala, o que está acontecendo? Ele estava lá no campo trabalhando e volta. O que estava acontecendo? O filho mais velho, ele não desperdiça a sua herança. Porque ele recebe a herança, mas não gasta e não joga fora. Ele não desperdiça. Mas o filho mais velho tem alguns problemas. Ele fica muitos anos na casa do pai e não conhece o pai. Porque quando o filho mais novo chega e o pai fala com ele assim, o servo fala, o que está acontecendo? E o servo responde para ele, olha, teu irmão mais novo chegou, teu pai está dando uma festa. Quando o filho mais novo chega, o pai fala para o filho mais novo, olha, esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas quando o filho mais velho fica sabendo que o filho mais moço chegou, ele não fala que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi achado. O filho mais velho, ele está na casa do pai, mas muitas vezes não conhece o pai, porque ele chega para o pai e fala, pai, quantos anos que eu te sirvo? Quantos anos que eu estou dentro desta casa? Quantos anos? O senhor nunca me deu um cabrito. Esse tempo todo aqui, o senhor nunca me deu um cabrito. E esse meu irmão, vagabundo, safado, sem vergonha, que gastou tudo, o senhor está dando uma festa para ele, o senhor não me deu um cabrito. E o pai pega e fala, meu filho, você não me conhece, você não entendeu nada, tudo que eu tenho é seu, você não comeu cabrito porque não quis, era só pegar, matar e comer. O filho mais velho, ele fica anos na igreja, mas ele não conhece os privilégios que um filho de Deus tem. Ele vive anos na igreja e não conhece o pai. Ele acomoda. Ele fica anos e não conhece o pai. O filho mais velho, ele também não tem compaixão. Porque quando o filho mais novo chega e está todo mundo na festa, ele fica por lado de fora. Eu não entro nessa festa. E a parábola termina sem ele entrar na festa, irmão. O pai não consegue convencê-lo a entrar na festa. O servo não consegue convencê-lo a entrar na festa. Ele já não tem compaixão. Quando ele vê alguém se convertendo, ele fala, cuidado com essa pessoa, porque isso aí é vagabundo. Cuidado. Quando ele vê alguém caindo, ele fala, tomara que Deus castigue, que Jeová pese a mão. Quando o irmão desvia, ele não consegue ir lá visitar, mas ele consegue criticar. E quando o irmão volta,
ele não consegue recebê-lo, porque ele já não tem compaixão. Mas é um filho. É o filho pródigo, o filho mais velho. O filho mais velho tem um outro problema. Ele vive em cima da sua própria justiça. Ele diz: pai, eu nunca saí, eu nunca deixei, eu nunca gastei, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo outro. Justiça própria. Sabe o que tem muito crente que Deus permite cair? Pergunta para essa pessoa: sabe o que tem muito crente que Deus permite cair? Para quebrar o orgulho espiritual dele. Porque ele só vai saber o que é misericórdia quando ele precisar dela. Ele só vai saber o que é humilhação quando ele for humilhado. E Deus muitas vezes quebra as asinhas para que a pessoa caia e ela volte a ter compaixão. Irmão, só sabe o valor do perdão quem precisou dele. Só sabe o valor de uma mão para levantar alguém, quem um dia foi levantado. Só sabe o valor de um abraço de pai, dizendo: meu filho, seja bem-vindo à casa do teu pai. Meu filho, eu te aceito. Meu filho, eu te dou roupas novas. Aquele que um dia saiu e foi abraçado. Quando eu vejo alguém desviado, sabe o que eu faço? Eu oro. Sabe qual foi a minha oração para Deus? Não deixe ele ser feliz no mundo. Que ele possa sofrer muito. Que ele possa perder tudo o que ele levou. Que ele sofra bastante. Que ele desça até cuidar dos porcos. Para que lá ele lembre que a casa do Pai é o melhor lugar. Aleluia. Eu não oro para que Deus o guarde. O Senhor só não precisa guardá-lo. Só não deixe ele perder a vida. Porque ele precisa voltar. Porque tem gente que olha para desviar e diz: Senhor, abençoa ele, dê-me porta de emprego. Ele vai falar assim: meu Deus do céu, o mundo é bom mesmo. Não, tinha que ter desviado antes. Eu oro para que ele se conserte, eu oro para que ele volte, eu oro para que ele mude. Mas eu oro para que Deus o quebre e o traga de volta. Porque se ele não for quebrado, ele não volta. Se ele não for moído, ele não volta. Se ele não sentir o cheiro da comida do porco e querer comer, ele não volta. Ele não volta. O filho mais velho, deixa eu voltar aqui. Ele tem um sentimento de justiça própria. Irmão, olha para mim aqui. Olha para mim. Preste atenção no que eu vou te falar. Está dando para ouvir aí atrás? Preste atenção no que eu vou te falar. Crente é um bicho bobo. Ele é salvo por causa do nome de Jesus, por causa do sangue de Jesus, por causa do Espírito de Jesus que o convenceu, e por causa da palavra. Depois de algum tempo de convertido, ele fica igual fariseu. Ele fica discutindo teologia, discutindo se isso é aquilo, discutindo tanta coisa, e se esquece do perdido. Se todo mundo pensasse igual a ele, ficar só discutindo teologia, ninguém teria pregado para ele, e ele não teria sido salvo. Eu fui num lugar e o pessoal está discutindo se o céu é redondo, se ele é quadrado, se ele é assim, e o outro falou assim: não, mas tem um teólogo que diz isso, tem um pastor que olha para mim que diz isso. E ele falou assim: o que você acha, pastor? Eu falei assim: eu acho que aquele cara que está lá na rua, mendigo, para ele tanto faz se o céu é redondo, quadrado, cor de rosa ou azul, ele quer alguém que leve ele para lá. Quando vocês estão discutindo aqui, olha para lá. O cara que está no hospital, irmão, se você falar com ele que o céu é cor de rosa, ele fala assim: tá bom, desde que eu consiga ir para lá. Eu já visitei tanta gente no hospital, estado terminal. Ele não está nem aí. Se teofania, teologia, teu aquilo outro, ele não está nem aí. Ele quer saber do Jesus que salva, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo e que um dia voltará em nome de Jesus. O filho mais velho desenvolve o sentimento de justiça própria. O terceiro tipo de filho que eu quero falar é o filho amado. Fala comigo assim: o filho amado. Mais forte: o filho amado. Mais forte: o filho amado. O filho amado, no livro de Mateus, no capítulo de número 3, está escrito algo interessante. Assim que Jesus foi batizado,
saiu da água, e naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descer sobre ele como uma pomba. Então a voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. No livro de Mateus capítulo 17, no verso 5, quando Pedro diz: vou fazer uma tenda para Moisés e outra tenda para Elias, o Senhor fala: ele é o filho amado, a ele vocês têm que ouvir. Quem que é o filho amado? Olha para mim aqui, preste atenção, você que está aí bem atrás. Quando Deus chamou Jesus de filho amado, quantas pessoas Jesus havia curado? Nenhuma. Para quem Jesus tinha pregado? Para ninguém. O que te qualifica para ser um filho amado não é o tanto que você serve, mas é o tanto que você obedece. Quando eu vou escolher um líder para ministério, eu falei isso de manhã, quando eu vou escolher alguém para trabalhar comigo próximo de mim, nem sempre eu escolho o mais frutífero, nem sempre eu escolho o que tem mais conhecimento, mas eu escolho o que me ama, porque quem ama obedece. Nem sempre eu escolho. A primeira equipe que eu levantei no discipulado, eu fui apedrejado, quase que me levaram para a praça pública apedrejado. Por que ele? Por que ela? Por que fulano? Por que Bertano? Porque o Espírito Santo direcionou, porque eram filhos obedientes, porque me amavam. Você já tentou conviver a vida inteira com quem você não ama? Casa com uma mulher que você não ama. Se ela faz chuchu, você reclama. Se ela faz bife, nada, bife de novo. Se ela dorme de roupa, você reclama. Sem roupa, você vai reclamar só um pouquinho. Só um tiquinho. Mas nada te satisfaz. Agora, casa com alguém, ande com alguém que você ama. Se você dividir uma coxinha com ele no meio da rua, você divide feliz. Verdade, irmão. Se morar em um cômodo, mora feliz. Que colchão que tem, parece quando comete um crime, fica a marca lá. Dorme feliz. Porque o amor é o vínculo da perfeição. O filho amado é alguém que submete à autoridade. Jesus foi chamado de filho amado logo no começo do seu ministério, quando ele aceitou a condição humilde do seu chamado. Sabe por que ele foi chamado de filho amado? Porque ele submeteu a autoridade do Pai. O Pai disse para ele: para você ir lá, você vai ter que deixar o seu trono, você vai ter que deixar o conforto dos céus, os querubins vão parar de cantar para você, você não vai ter mais os serafins voando ao seu redor, você não vai ter os privilégios que você tem aqui, você vai ter que se tornar homem, você vai ter que entrar dentro de uma mulher, você vai ter que nascer, você vai ter que aprender tudo, você vai ter que sofrer, você vai ter que passar pela cruz, você vai ter que pagar um preço muito alto. Mas ele diz: estou disposto, é o que o Senhor quer, é a tua vontade, eu faço. Filho amado não é um filho que te dá mais presentes, mas é um filho que te honra. Não é aquele que te dá as melhores coisas, talvez ele nem te dá tantos presentes, mas ele é o presente, a obediência dele é o presente, o respeito dele é o presente, a honra que ele te dá é o presente. Jesus, o filho amado, é aquele que é humilde. Jesus chega para ser batizado, e quando ele chega para ser batizado, João já ajoelha: me batiza. Jesus pega e fala: não, eu vim para ser batizado por você. O João falou assim: eu não te batizo, eu não vou te batizar, jamais eu vou te batizar, porque você é maior do que eu. Você é aquele que eu disse que eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Você é aquele que batiza com fogo e com o Espírito Santo. Eu não posso te batizar. Jesus pega e fala: João, eu não vim fazer o que você quer, eu vim cumprir as ordenanças do reino de Deus. Se o reino manda, se a ordenança é essa, cala a tua boca e me batiza. Filho amado é o filho que é obediente.
mas que também é humilde. Ele não está preocupado com a honra do seu nome, mas ele está preocupado em cumprir a vontade daquele que o chamou. Filho amado é humilde. Imagina, Jesus, é interessante que ele não batizou ninguém. Ele não batiza ninguém nas águas. O filho amado é aquele que é obediente a todas as instruções. Jesus, ele disse que faria tudo aquilo que o Pai lhe mandaria fazer. O filho amado, ele obedece todas as instruções. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Existem níveis diferentes de obediência. Pastor, você quer dizer, existem níveis diferentes de obediência. Cada nível que você vence é uma etapa maior que você adquire, e é uma bênção maior que você adquire. Jesus, quando obedece o Pai para ser batizado, ele passa pelo primeiro nível, ele é guiado pelo Espírito Santo e levado ao deserto. Quando ele obedece o Pai, não cai nas tentações, ele passa o segundo nível. Os anjos de Deus começam a servi-lo, e ele desce fazendo cura e milagres. Mas quando Jesus obedece na cruz, ele vai para um nível maior. E qual que é o nível? Porque diante dele, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. Ele termina o Evangelho de Mateus dizendo: todo o poder me pertence nos céus e na terra. Todo o poder agora é meu, porque eu venci todos os níveis de obediência. Cada fase da tua vida é um nível de obediência que você vai ter que vencer. É uma mulher que te tenta, que você vence. E quando você vence essa tentação, Deus te credencia a uma obra maior. Deus te credencia. Deus vai confiando em você. E Deus vai acrescentando unção e graça na tua vida. Cada prova que você vence, Deus te coloca num nível mais alto. Cada luta que você vence, Deus te coloca num nível mais alto. Quando você obedece a Deus e mata o leão, então Deus te põe num nível mais alto. E Deus fala: você agora já não é matador de leão, você agora é matador de urso. Eu te credenciei para batalhas maiores e para vitórias maiores. Quando você mata o leão, Deus fala: agora que você me obedeceu matando o urso, eu vou te credenciar. Agora você já não é mais matador de urso, agora você vai ter lutas maiores, para ter vitórias maiores. Então você vai lutar com gigantes. Quando você vence o gigante, Deus fala: vou te credenciar uma vitória maior. Você vai lutar contra rei. O primeiro rei que você luta é o Saul, muitas vezes aquele próprio que te escolheu. Quando você vence isso, Deus pega e fala: vou te colocar num nível maior. Agora você vai lutar contra exércitos e vai vencer. Quem não vence lutas pequenas, quem não obedece a Deus para vencer as lutas pequenas, não é credenciado para vencer vitórias maiores. E deixa eu te falar uma coisa: enquanto você não passar de fase, Deus não te promove. Você vai ser tentado de novo. Pastor, meu problema era a mulher. Você arrependeu, consertou, você vai ser tentado de novo. Você vai ser tentado de novo. Níveis de obediência te leva a níveis de bênção maior, níveis de vitória maior, te credencia para coisas maiores. Quando eu comecei meu ministério, cuidar de 30 pessoas para mim era muita coisa. Se Deus tivesse me dado a quantidade de pessoas que tem aqui hoje, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, eu tinha mandado todos eles embora. Mas as lutas que eu passei, os sofrimentos que eu enfrentei, as perseguições que eu enfrentei, as acusações que eu enfrentei, os momentos difíceis que eu enfrentei, e que Deus me deu graça para vencer, me credenciou para um degrau a mais, para que Deus confiasse mais em mim. Você não dá coisas grandes para quem você não confia. Sim ou não? O terceiro tipo de filho que eu tenho que encerrar está em Deuteronômio, capítulo de número 21. Deixa eu pegar na Bíblia do celular que é mais rápido. Deuteronômio, capítulo de número 21.
Deuteronômio, capítulo de número 21. Deuteronômio 21, verso. Você achou? Deixa eu confirmar aqui. Deuteronômio 21, verso 18. Se alguém tiver um filho rebelde, contumaz. O que é contumaz? Que sempre, que nunca para. Indócil. O que é indócil? Não é domável. Que não aprende a obedecer ao pai ou à mãe. Não dá ouvidos a bons conselhos. E mesmo quando corrige, disciplina. O pai ou a mãe o conduzirão até os anciãos e líderes de sua comunidade, à porta da cidade, e denunciarão as autoridades da cidade. Este nosso filho é por demais teimoso e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então, diante desse depoimento, toda a cidade se reunirá e apedrejarão o homem, e vai matar o homem. Eu não sei se algum pai ou alguma mãe teve coragem de fazer isso. O quarto tipo de filho é o filho teimoso e rebelde. Fala comigo assim: o filho teimoso e rebelde. O filho teimoso e rebelde é aquele que resiste às instruções. Quando você fala para ele que ele tem que fazer de um jeito, ele não faz. Um filho rebelde, se o pai falar para ele: eu não gosto de roupa preta, só usa roupa preta. Se o pai falar para ele: eu não gosto que você anda com fulano, ele lava mais 3 igual. Porque ele é rebelde. Satanás conseguiu colocar no coração dele o espírito de rebelião. O filho e a filha é rebelde quando a mãe fala para ele: eu não quero que você namore com fulano. Ele vai lá: não, namora comigo. O cara nem queria. Mas ela, porque ele não aceita. O filho rebelde, quando o pastor fala com ele de um jeito, ele faz de outro. O filho rebelde, além de não aceitar, o filho teimoso e rebelde, além de não aceitar as instruções, ele se opõe a ela. E ele começa a julgar os outros filhos contra o pai. Ele começa a dizer o seguinte: fulano, eu não vou fazer. Eu, se fosse você, não fazia também não. Não é assim? O filho do cão age assim. Ele não faz, e ele ainda se opõe. O filho teimoso e rebelde, ele não faz, e ele ainda influencia os outros para não fazer. Você conhece a história assim, irmão? Costuma ter dentro de casa. O filho teimoso e rebelde, ele não gosta da pessoa do seu pai. Ele suporta o pai, ele aceita o pai, mas ele não gosta dele. O filho rebelde e teimoso não gosta do seu pai, porque se gostasse do seu pai, honraria. Porque a desonra mata quem desonra, mas também mata aquele que está sendo desonrado com angústia, desgosto e tristeza. Um filho, se soubesse que a obediência dele prolongaria os dias de vida dos seus pais, ele seria mais obediente. Porque o filho teimoso e rebelde, ele não gosta do seu pai, porque entre os de fora e o de casa, ele ouve quem? Quem que eles ouvem? Quem que ele ouve? Quem que ele ouve? O filho rebelde e teimoso, ele não gosta dos métodos que seu pai usa. E ele fala: se fosse eu faria diferente. Absalão ficava na porta do palácio dizendo: Davi trata mal vocês. Se eu fosse o rei, se eu fosse o dono desse povo, seria diferente. Isso acontece na igreja também. Tem líderes que assim: se eu fosse o pastor, não faria assim. Por isso que você não é. Se eu fosse o líder de célula, eu não faria assim. E tem líderes que dão sugestão que são imposição. E gente disse: olha, um dia o irmão falou: pastor, só podia fazer isso. Tá. Daqui a pouco eu estou vendo que o irmão está bicudo. Cara, tronco.
Eu sou Jeová Rafa, desse tamanho. Ele pegou e falou assim: o que está acontecendo? É porque um dia eu dei um conselho para o senhor e o senhor não fez. Eu falei: ué, era conselho ou era imposição? Filho teimoso e rebelde diz que nunca vai ser igual ao seu pai. Mas ele esquece que os filhos cometem os mesmos erros dos seus pais. Abraão mentiu, Isaac mentiu. Abraão mandou Ismael embora. Isaac mandou Jacó embora. Davi era um filho de um adultério, porque ele não era filho legítimo. E ele coloca no trono o filho da adúltera. Pense nisso. Porque quando você tem um pai, você herda o melhor dele. Mas também costuma herdar o pior. Meu pai tem uma paciência grande. E eu herdei dele. Eu sou muito paciente. Eu sou muito, graças a Deus. Filho teimoso e rebelde, gosta de fazer as coisas diferente das instruções que recebe. Olha o caso de Saul: mata tudo. Eu trouxe o rei, o gado gordo, a ovelha gorda, os mais bonitinhos do povo. Eu falei: mas eu não mandei fazer assim. Você não sabe que a rebelião é igual ao pecado de feitiçaria? Você sabia que o rebelde é igual ao feiticeiro? Porque o rebelde, ele exerce domínio sobre as pessoas. Um dia eu vou pregar aqui sobre feitiçaria, porque o foco da feitiçaria é exercer domínio e fazer com que a pessoa não faça o que ela quer, mas sim aquilo que o feiticeiro quer que ela faça. O rebelde, ele exerce domínio, e ele, quando ele não consegue exercer domínio dentro da casa dele, por que ele é rebelde? Porque dentro da casa dele não é feita a vontade dele. Se você deixa ele viver do jeito que ele quer, ele fica com você. Se você deixar ele ser do jeito que ele quer, ele vai ficar com você. Porque ele quer exercer domínio. Porque o espírito de rebelião é satânico, é do diabo, é do maligno. É a mesma coisa que ele fez nos céus. Ele queria exercer o quê? Domínio. O filho rebelde fica irado quando é corrigido. Por quê? Vai tomar naquele lugar. Já vi filho faz com a mãe. Vai tomar naquele lugar. Vai para a ponte que caiu. Só não manda em mim. Mamãe passava pimenta na boca da gente, cortava no couro, dizia o sarrafo. Um dia meu irmão falou um palavrão, ele tomou um tapa tão forte na boca, quase a boca dele foi para a nuca. Acho que ele começou a falar por aqui. E mamãe era boa de mira. Pá! Aquela vaiana de pau. Pá! E quando a gente corria, ela não conseguia pegar, ela jogava o chinelo atrás. Era igual o bumerangue, batia e voltava. Filho rebelde, quando você, teimoso e rebelde, quando você fala: meu filho, você está errado, ele fala com você: a vida é minha. Eu faço o que eu quiser. Um dia, uma menina aqui começou a namorar com um rapaz, e eles ficavam tão colados um no outro, que a gente não via dois, via um. Eu peguei, sentei com ela e conversei: minha filha, isso que eu vou ali com o rapaz. A mãe dela falou comigo assim: a boca é dela, e ela põe a boca onde ela quiser. Eu falei: meu pai do céu, sem deixar, deixa pra lá. O rapaz foi a causa da morte dela. Filho rebelde são eliminados e amaldiçoados. Todo filho rebelde vai ser amaldiçoado. Todo filho rebelde vai ser eliminado.
Todo filho rebelde tem uma vida espiritual curta. Ele não permanece por muito tempo. O ministério dele não dura muito tempo. Ele não permanece muito tempo na casa de Deus. Todo filho rebelde, ele vai ser amaldiçoado. Não pelo pai, não pela mãe, mas pelas suas próprias atitudes. Porque quem planta a maldição, não colhe a bênção, não. O filho rebelde, ele mata a sua própria existência, porque ele antecipa a sua morte. A Bíblia diz que ele era apedrejado e morto. Porque o filho rebelde, ele traz pedra sobre si. Sabe o que é pedra? É juízo. Ele traz juízo sobre si. Vai na cadeia. Só tem menino obediente lá. Meu filho vai para a escola. Vou não, mãe. Vou andar com os manos, com os truta. Meu filho, que você está cheirando? É açúcar. O que você está vendendo? Nada não. Não é da sua conta. Estou suave. Logo que cai lá dentro. No meio daquele tanto de homem. Aqueles subacos cheirosos. E agora tem até pavilhão para o homossexual. Vai arrumar uma namorada lá dentro. Porque o filho rebelde, ele traz pedra sobre si. Ele traz morte sobre si. Para você cumprir essa carreira, você tem que ser filho. Sim ou não? Quem é filho aqui? Levanta a mão. Para você cumprir a sua carreira, você tem que ser o quê? Filho. Não tem como você fazer aquilo que Deus quer que você faça se você não for filho dele. Agora, eu quero te fazer uma pergunta e quero terminar com o texto de Provérbios, capítulo 3, onde o escritor de Hebreus tirou esse texto. Ele diz: filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem se sinta magoado por causa da repreensão, porquanto o Senhor corrige a quem ama. E da mesma forma que o pai repreende o filho a quem ele quer bem, o Senhor corrige a quem ele ama, e o pai só corrige o filho que ele quer bem. A pior fase na vida de um filho é o que acontece em Romanos capítulo 2. Capítulo 1. Porque Deus os entregou para que com avidez cometa todo tipo de pecado. Sabe o que acontece com o filho rebelde? Uma hora os pais se cansam dele e os entregam. Filhos rebeldes vão cansar os seus pais. Os seus pais vão entregá-los. Tem crente que quando desvia, um coral de anjos canta aleluia. E quando fala que alguém tem que visitar, eu não, pastor, manda outro. Mas eu vou ao senhor lá. Eu falo, não, estou nessa fé toda também não. Porque filho rebelde, os pais entregam. A Bíblia diz isso. O pai os entregou para que cometam todo tipo de torpeza, todo tipo de pecado. Porque filho rebelde, uma hora os seus pais cansam. E quando um pai e uma mãe cansam, quando o nosso pai espiritual cansa, ele entrega. Deus tem um limite. Sabe qual que é o limite de Deus? Pergunta para essa pessoa, qual que é o limite de Deus? O número 10. Deus chega para Moisés e fala: Moisés, vou matar esse povo. Vou arrebentar com eles. Eles vão morrer no deserto. Não vão entrar na terra. E o Moisés fala: mas por que, Senhor? Porque 10 vezes eles me desobedeceram. 10 vezes eles me tentaram. 10 vezes, Moisés, eu não suporto mais. Deus tem limite, irmão. Não fique achando que uma hora Deus não desiste. Tem música que fala que Deus nunca desiste da gente. Vai no Antigo Testamento. Vai no Novo Testamento. Deus os entregou para que com avidez. O que é avidez, irmãos? É fome. E Deus entrega, quando Deus entrega a pessoa, ele tem fome pelo pecado. Ele come o pecado, ele corre atrás do pecado, ele vive o pecado. Ele desce no nível mais baixo. Porque Deus entregou. Que tipo de filho você é? Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui já. Eu perguntei no início, quem é filho de Deus aqui?
Agora a segunda pergunta é: que filho você é? O pródigo? O mais velho? O amado? Ou o teimoso e rebelde? Que filho você é? Pergunta para essa pessoa do seu: que filho você é? O pródigo? Pergunta para ele: o pródigo? O mais velho? O amado? Ou o rebelde e teimoso? Porque ele diz que os pais disciplinam. Sabe por que o pai disciplina? Eu não posso muito para lá por causa da câmera. Por que o pai disciplina? Imagina que ele é meu filho. O sentido de disciplinar, corrigir, ali é o sentido de ensinar uma criança. Vai andando, você tem que chegar lá na frente. Quando o pai vê, para um pouquinho, está indo rápido. Quando o pai vê que ele está saindo do caminho, o que o pai tem que fazer? Corrigir. E se o pai está tentando corrigir, ele quer vir para cá, o que o pai faz? Bate, castiga, para que a dor, viu, irmão? Para que a dor faça ele o quê? Voltar para o caminho que já foi o quê? Determinado. Ele diz que os nossos pais na terra nos corrigiam muitas vezes, não visando o nosso bem, mas muitas vezes o bem do próprio pai. Mas o nosso Pai eterno nos corrige para o nosso bem. Se você não consegue se arrepender, se você não é corrigido mais, é porque talvez você já não é filho. Porque Deus só corrige os filhos, os bastardos não. Vamos ficar de pé.